E o Vessone do programa G4 trouxe as últimas informações do Corinthians. O Memphis, que não compareceu ao treino ontem, hoje treinou normalmente, mas tem rumores aí. Estranho, hein? Vamos ver aí o que está acontecendo, o que o Vessone vai falar sobre as últimas notícias do Coringão e também do Memphis. Mas antes, já se inscreve aí no canal caso você não seja inscrito, me ajuda aí a atingir a meta de 130 mil inscritos, falta pouco, estamos com 126 mil aí, será que até o fim do ano a gente chega? Me ajuda aí, dá aquela moral, já deixa o seu like também, ativa o sino assim que você se inscrever, assim você recebe a notificação de primeira mão e deixa o seu palpite para domingo, já que domingo tem Coringão contra o Red Bull Bragantino na Arena. Então agora sim vamos lá para as últimas notícias do Coringão. Eles estão atrasados, se a gente não barrar aqui, não parar de ir, com isso atrasado, eles não vão pagar. Disseram, Memphis, nós não vamos trabalhar, nós não vamos te levar. O Memphis pode ter falado, então tá, sem vocês eu também não vou treinar, porque eu não me sinto seguro de andar por aí sozinho, etc, tal, não vou. E não apareceu. Pagaram a empresa voltou a trabalhar no outro dia, ele foi treinar. Isso é uma tese que eu criei na minha cabeça, eu não tenho isso como uma informação para tentar explicar uma ausência que não é uma coisa corriqueira da parte do jogador, mas pelo visto, enfim, está, entre aspas, resolvido. O Memphis se reuniu com diretoria, presidência e treinador, treinou, tem jogo domingo e deve ir para o jogo. Mas é mais um caso desses tantos que estão rondando aí o Memphis Depay nos últimos tempos, né, nas últimas semanas, principalmente esse período sem jogo, né, na qual qualquer assunto sempre fica maior, porque quando tem os jogos, um jogo atrás do outro, isso vai normalmente sendo diluído ali, e como não tinha jogo, qualquer situação em relação ao Memphis vai crescendo, e essa é mais uma. O Corinthians quitou a parte de CLT dos jogadores e certamente também quitou a do Memphis. Agora eu só não me lembro se era dia 10 ou dia 20, ou é hoje ou no dia 20, mas eu acho que é dia 20, é quando paga o direito de imagem, então na teoria isso daí está em dia. O que segue atrasado é a tal da premiação do Campeonato Paulista, dia 27 de março, o clube ainda não pagou, não a do Memphis, de nenhum jogador e nenhum funcionário também, porque sim, todo mundo quando você ganha o título, sobra um coquezinho para todo mundo, da tia da cozinha, o cara que cuida do campo, o CT de maneira geral, todo mundo que tem ali um pedacinho daquele título e ganha ali um bônusinho, os jogadores também, obviamente, o Fabinho, todo mundo que está envolvido no processo de um título. Isso não está pago. E o do Memphis, que tinha uma bonificação para cada título que ele ganhar, também não foi pago. Isso segue aberto. Mas o salário dele, que até sabemos, a CLT foi paga e a imagem é no dia 20. Então não tem nada atrasado nesse momento, apenas, entre aspas, ou apenas em relação à premiação. Mas é mais um problema dessas situações todas que o Corinthians vive aí, com essa situação de estrangulamento do seu fluxo de caixa. Não sei se tem coisas já muito adiantadas e aí você não consegue nem adiantar, porque o antecessor já antecipou. Isso eu acho que está carecendo agora uma entrevista, sinceramente, do Osmar Stabile, do presidente do exercício, para trazer um pouco aí da realidade. A gente sabe que é difícil, mas eu acho que ele trazer elementos, nem que ele traga um papel mesmo, assim, ó, traz uma sulfite e fala assim, ó, é o seguinte, a situação é essa, nós estamos atrasados com isso, o que está adiantado pela gestão anterior, eu preciso informar vocês, torcedor, é isso. Então, esse tipo de coisa, por exemplo, o Marcelo Teixeira, quando chegou, ele disse, ó, a cota do Paulista de 24 eu não tenho para usar, viu? Porque o meu antecessor já tinha usado. E ele avisou pro torcedor, ó, eu não tenho a cota porque o cara já tinha pegado lá na federação. Então, eu acho que esse tipo de coisa talvez precisava ser mais claro pro torcedor. O torcedor não está desavisado, ele sabe de tudo que está acontecendo. Porém, talvez falta um pouco mais de detalhes e eu acho que isso daí poderia trazer ali à tona várias dessas coisas de o que está atrasado ou o que não está e o que foi adiantado ou o que não está para trazer essa realidade financeira. A gente sabe que o primeiro semestre é sempre mais complicado para os clubes. Palmeiras mesmo chegou a dar, se eu não me engano, não sei se foi ano passado, até esse ano, deu negativo ali em alguma coisa, porque é normal, a pancada de dinheiro, de TV, vem tudo no segundo semestre e aí você equaliza o seu ano. É meio normal isso nos clubes. O primeiro semestre é mais difícil do que o segundo. Mas a situação do Corinthians é essa, gente. É muito, muito complicada. Tá cada vez mais e vamos ver o que dá. Precisa vender jogador. Tem 181 milhões orçados para vender, vendeu até agora 70. Faltam 110 milhões
para você tentar fechar o seu ano 0-0, porque isso está no orçamento. Eu preciso vender de jogador 180, vendeu 70 até agora. Quem serão os outros 110? O Bidon? O Yuri? Não sei. Alguém vai precisar ser vendido, a não ser que apareça qualquer receita extra. Não tem a Copa do Mundo de Clubes como apareceu essa receita extra para os outros. Então, você vai ter que vender alguém. A janela abriu hoje, exatamente está aberta hoje, a partir de hoje, tanto para a chegada quanto para a saída. E vamos ver o que acontece. Mas ainda eu acho que vai sair mais jogadores, não é nem só para aliviar a folha, mas também para poder fazer valor com direito econômico, entrar dinheiro para o clube. O próximo que está aí na Berlinda para confirmar é o Diego Palacios, está indo para o time dos Estados Unidos, um empréstimo, e boa parte do salário sendo paga pelo time americano. É o quarto lateral esquerdo, é um exagero. Joelho? Aquele que estava com um problema no joelho, agora treina, está recuperado, mas não tem espaço. É o quarto lateral esquerdo, não vai jogar. Até o terceiro, às vezes, não consegue jogar, você imagina o quarto. E aí, com ele saindo, você até libera um pouquinho o espaço para o Denner, que é o menino da base, que foi vendido para o Chelsea. Uma venda de 10 milhões de euros. Só que ele não joga no profissional. Só que como ele tem 16 para 17, ele vai fazer 18... ele ainda tem que ficar aqui. E o Corinthians colocou os gatilhos. Cada vez que ele entrar em campo, pelo time profissional, são 100 mil euros. Parece pouco, mas quase 600 mil reais. Numa dessas, você vai, tira o quarto, dá um pouco mais de espaço para o menino. Se ele joga aí 8 jogos, são 800 mil euros, vezes quase 6, falando de 5 milhões, só do menino entrar em campo. Nossa, coloca pra jogar. Então, você tem torcedor falando isso, põe o moleque pra jogar, põe pra jogar, porque até 18 anos dá pra ele fazer bastante dinheiro. Então, essa é só mais uma situação. O Palácio também deve estar saindo, mas precisa vender jogador, entrar dinheiro com direito econômico. Tá faltando 110 pau só pelo orçamento. Aqui, ó, depois dessa longa explanação, o Alexandre Massa falou assim, joga a flanela pro Vessa. O Luca Bop talvez não saiba, mas a gente tem um ritual aqui, o Brunão tá com ela ali. É uma flanela. Quando o cara começa a dar uma passada de pano no próprio time, mas eu acho a gente injusto, traz a flanela. Você, por favor, receba a flanela aí, Luca. Tá aqui, a flanela tá aí. Mas ela vai ser repassada, porque hoje comigo não ela tem. Ela tá de posse do Vessone por enquanto. Por enquanto. Não, essa daqui hoje é injusta, você é louco? Não, velho, por enquanto tá aqui. O Alexandre, falei 4 minutos o Alexandre falou. Destruindo o clube. Não, senhor. Você falou coisa, não, porque vai vender. Tem que vender. A flanelinha tá aqui por enquanto. Só põe na tela de novo. Porque Achei ainda injusto faltou um detalhe ali da... Quanto ele falou? Achou injusto? Achei. Só para ponderar. Calma que ela vai passar pro senhor. Não, fica tranquilo. você acha justo? Eu também achei injusto. Eu sou novo no programa. Não, o Alexandre aqui falou. Ele falou a situação do Corinthians é muito difícil. 3-1. Aqui, ó. Não, aqui, ó. A galera tá provando. Tá bom, tem que passar mesmo. O telespectador manda, vai, pronto. Tá bom. Aqui, Deixa tá aqui, ó. Se o Por enquanto tá telespectador com falou, você. tudo bem. Mas tem mais um detalhe ali aqui. O Memphis cobra dívidas e falta ao treino. Augusto Melo sofreu impeachment. Nada além disso. O E presidente aconteceu caiu. durante a Copa do Mundo. A gente vê essa tela aí, parece que passaram um século, mas não, foram 30 dias aconteceu isso. O Memphis cobrou, o Augusto Melo caiu, tem essa história, agora tá lá. Aliás, essa questão política, ele pode voltar ainda ou já era? Agora Dia 9 de agosto, é a Assembleia dos Sócios. Então, quem derrubou o impeachment é o impeachment provisório, né? Você é afastado temporariamente pelo Conselho. Agora falta ser referendado ou não pela Assembleia dos Sócios, dia 9 de agosto. Das 8 às 17 horas no Parque São Jorge. Tem muito churrasco rolando lá, né? Então, cortaram. Estão tentando Cortaram o churrasco? até por um memorando do próprio presidente do Conselho Deliberativo, ó, nesse mês está proibidos os encontros, tal, para poder... Senão aquela distribuição de carne, cerveja para você... Os caras vetaram esse tipo de Tá certo. de approach. Eu não acho que é errado, não. Também enfim. acho que não. E aí agora ele tem aí mais esses dias todos aí para tentar convencer os sócios. Cerca de 5 mil devem votar, 4 mil e alguma coisa. Normalmente esse é o quórum aí que nessa votação tem mais essa, né? Depois aí numa dessa, se ele confirma o impeachment, aí vai ter uma outra votação para presidente só dentro do Conselho, para ser marcada depois de um mês. Então, essa parte política vai seguir fervendo. E agora tem a parte policial está rolando ainda, né? Porque 5 pessoas foram indiciadas pela Polícia Civil, mas o Ministério Público ainda não deu parecer se acata o inquérito ou se arquiva. Se acatar, os 5 viram réus. Se arquivar, morre lá.
Então ainda falta o Ministério Público e agora há pouco os verdadeiros intermediários da VaiDebet entraram com uma ação na Justiça, eu já imaginava que isso ia acontecer, dizendo, a gente era o verdadeiro, a gente quer 8,5 milhões, dá 1/3 do que a gente teria, porque o contrato era de 360, eles teriam 25. Claro, o contrato cortou rápido, enfim, acabou rápido. Mas eles querem 1/3 daquele 360, né? Que é 1/3 do 25, que era o 7% dos 360. Entrou na Justiça, agora está cobrando o clube, eles alegando que eles são os verdadeiros, e para a polícia eles realmente são os verdadeiros intermediários e não aquele empresário que foi colocado. E agora o Corinthians vai demorar muitos anos para resolver isso? Vai. É bucha para anos e anos? Mas acabou de ingressar com uma ação na Justiça, pedindo 8,5 milhões de reais aí por essa intermediação do contrato de 360 pau. Ele teria direito a 25, entrou pedindo 1/3. O Massa, bom, o cenário é esse aí, né? Aconteceu tudo. O Vessone, embora injustamente ele está com a flanelinha aqui, ele fez um panorama tal. Aí a pergunta é, o Corinthians está lá em 10º lugar no Campeonato Brasileiro, não está correndo risco nesse momento de rebaixamento, não sei o que lá. Agora, a pergunta é, apesar desse caos fora de campo, o Corinthians tende a ser outro time melhor depois dessa pausa? Bom, é preciso que sim, né? Porque, vou repetir o que eu estou falando aqui há muito tempo, né? O fato de estar confortável no 10º lugar, em se tratando de Corinthians, é um negócio ridículo, né? É um absurdo, eu não me conformo com isso. E acho que muito torcedor do Corinthians abraça essa ideia, né? Sou 10º, briguei para não cair, fui para Libertadores, caí fora, mas foi uma arrancada épica. Cara, é preciso mais. O Corinthians, querendo ou não, tem um bom elenco, tem um treinador que estava na seleção brasileira e ele tem que apresentar mais. Agora, o Corinthians tem que olhar para cima. Para o Corinthians sair do lugar onde ele está, ele precisa... o treinador e os jogadores precisam mostrar mais. Tiveram tempo, descansaram, né? O Dorival teve tempo de implementar o seu modelo. Agora, qual é a desculpa? Entendeu? Porque fica sempre uma coisa em cima do Corinthians, não é agenda positiva que eu quero falar, mas é como se qualquer grãozinho vira gigante, conseguimos, vamos lá. Cara, o Corinthians está nesse tempo há uns 3 ou 4 anos, entendeu? Fica aí dentro do buraco, no redemoinho, e parece que está sempre tudo bem. Entendeu? Acho que o torcedor deveria ter um outro olhar. Não está tudo bem, não é bom. O que o Corinthians fez até aqui não é bom, é preciso fazer mais. O ano não acabou depois do campeonato estadual, e fica tudo muito confortável, sabe assim? Aí a flanela cabe, não para ele, não para o Vessa nesse caso, mas para o Corinthians mesmo. Eu cheguei em 11º colocado no campeonato, mas só um ganha. Óbvio que só um ganha. Cara, é uma vergonha. O Corinthians tinha que estar junto do Flamengo. Entendeu? Eu concordo com o Massa. Palmeiras e São Paulo tinham que estar subindo a escada para segurar um deles lá pela perna. Entendeu? É isso que eu espero do Corinthians. Jogador tem, time tem, o técnico é bom, tem que fazer andar. Esse é o meu ponto que você falou no final e eu concordo com ele nesse sentido. Se o Corinthians tivesse um time, fala assim, o seguinte, o dinheiro acabou, a partir de agora eu tô lutando para não cair, como o Flamengo, por exemplo, fez. Ele lutou para não cair até últimas rodadas e tal. Então, eu não tenho mais Memphis, não tenho Yuri, não tenho Garro, não tenho Carrilho, não tenho Martínez. Cara, o Corinthians liberou 10 jogadores na última data FIFA, 8 para principal e 2 para coisa. É venezuelano, é equatoriano, é paraguaio, é holandês, tem na seleção brasileira, fora Yuri, que não foi e tal. Então, ele tem o elenco, hoje ele gasta mais de 20 milhões por mês com seu futebol. Então, o 10º lugar... Eu não estou falando de grandeza do clube, do torcedor. Não. É isso, do que ele tem hoje do que ele gasta. O elenco dele é para mais. Ele tem que fazer mais. Se esses caras não existissem, se o Corinthians tivesse uma folha... Eu vou ser sincero aqui. Se o Corinthians tivesse uma folha de 8 milhões de reais para encarar uma Série A, o 10º lugar podia estar soltando foguete todo mundo. Tava justo. Cara, eu gasto 8 milhões, eu não vou conseguir concorrer com o Flamengo que gasta 40 quase por mês, o Palmeiras 30,
Com 8 eu não tenho condição de fazer futebol. Tá tudo bem, eu tô me saneando, eu vou entender. Mas você não gasta, você gasta mais de 20, isso talvez sem impostos. Imposto deve bater 30. Então você tem que fazer mais. Isso eu concordo com ele. Não então, é pela grandeza do clube. Não, desculpa, Luca, vou abrir para você falar já. Porque aí é o seguinte, se você entra nessa espiral do São Paulo, que eu acho que o Corinthians deveria fazer, né? Entrar num FDIC, estrangula o gasto, mas para economizar de verdade, não R$2. Você baixa lá de 25 para 18 a tua folha, você vai economizar 70, 80, quase 100 milhões por ano, em 3 presidentes, 10 anos, você vai baixar 1 bilhão, cara. Bacana. Só que o futebol não sustenta isso, a gente entende. Sim. Porque os adversários vão continuar investindo e você vai ficando cada vez mais para trás, corre o risco de cair, e time grande não aguenta fazer isso. Então, se você não tem capital externo para colocar usando o patrimônio do Corinthians, que é grande e mal aproveitado, o que você faz? Esse time tem que render mais, porque senão você não paga a conta, você não sai do buraco e fica em 10º. E os caras batem palma. Aí não dá, né? Aí é muita flanela. Eu acho que tem uma condescendência com o Corinthians mesmo, nesse ano, sobretudo, porque, na minha opinião, o Corinthians tem 2 vexames já na temporada, embora tenha vencido o Paulista e saído da fila e tudo mais, contra um rival que tem um peso enorme, pênalti defendido e tudo mais. O Corinthians foi eliminado pelo Barcelona de Guayaquil com o Ramon Dias e eliminado na primeira fase da Sul-Americana contra o time reserva do Huracan, com o Dorival já. Então, assim, eu não vejo ser tratado com essas exclamações todas as 2 eliminações do Corinthians, em 2 competições internacionais, sendo a segunda num nível muito inferior. O Corinthians não pode ser, com essa folha salarial, com esses nomes, com esse técnico, eliminado pelo Huracan. Me desculpa. O Huracan é 3º escalão, 4º escalão da Argentina, embora esteja bem no campeonato local e tudo mais, mas time reserva, o Corinthians tem que vencer. Tem que ganhar, tem que classificar e não classificou, bastava empatar, enfim. Eu acho que há uma certa condescendência, uma certa complacência com o Corinthians e com o trabalho do Dorival. Honestamente, ele já tem um carimbo, para mim, de vexame nessa curta passagem dele como técnico do Corinthians. E eu sou São Paulino assumido, o São Paulo, quando o Dorival treinou o São Paulo, quando ele teve tempo para treinar, o São Paulo piorou. Pelo menos na minha impressão, meio empírica ali, o São Paulo piorou, não tenho dados e tudo mais. Então eu não sei se o Corinthians necessariamente vai voltar melhor agora, tem um duelo difícil contra o Bragantino, mas eu acho que de fato há uma condescendência com a temporada do Corinthians, que tem 2 vexames na conta. Eu queria perguntar isso pra você, Vessone. Rodrigo Vessone, por gentileza. Você concorda com o fato de que existe essa condescendência, que o 12º, olha lá, só um ganha, não é do contexto do que você disse aquele dia, tá? E de fato é verdade, só um ganha. Mas, você vai para 7º lugar, entra numa pré-Libertadores, porque um lá ganhou a Copa do Brasil, você está se reestruturando. Trabalho bom é aquele que é feito com menos recurso e mais resultado. Porque com tudo isso de dinheiro e 10º lugar, bicho, é bater palma para maluco. Ou não? Ou eu tô louco? Posso fazer só um... Claro. Pode, claro. Você que manda aqui. Uma parte. Essa sensação que o Bop fala e que o Massini fala, de que, precisava ter cobrança maior, não sei o quê, não tem a ver por causa do caos fora de campo. Com esse caos aí, estão fazendo o que é possível. É tão louco o que está acontecendo fora de campo que o que vai para dentro de campo, a torcida... Não, mas aquela bolinha do futebol, né? Ela tá andando. Sim, então. Entendeu? Atrasa 3 dias, paga. Atrasou segurança no Memphis, paga. Entendeu? Ela tá andando pelo no mútil, né? Você tá mexendo já com os caras quando você atrasa a premiação. 27 de março, mas do ponto de vista da torcida, a torcida tá olhando para isso, tá achando o quê? Não do caos. Do caos a gente sabe. Né? A palavra não é ameniza, mas ela impacta mesmo, né? Aí você olha e fala, como que no meio desse caos todo político, até policial agora, né? Político, policial e financeiro, como que nós vamos cobrar esses caras do jeito que tá? Eu acho que sim, você tem razão. Eu acho que isso daí de alguma maneira sim, porque não é um clube hoje com uma organização que você fala, jogador, deixa eu te falar uma coisa. Vocês apertam um botão aí, tá tudo ok, cara. Vocês só tem que jogar bola. Não é esse caso. O caso do Palmeiras me parece esse caso. O jogador do Palmeiras que reclama alguma coisa hoje, em termos financeiros, de estrutura, de aparelhamento, de tudo que aqueles caras têm, tá tudo em dia, tá tudo legal. Eu acho que o Corinthians não é muito isso, né?
Aí o Memphis chegaria e falou o seguinte, meu segurança não pôde me levar porque não pagaram o salário dele. Aí vem o outro lá e fala assim, ó, é o seguinte, a premiação eu tava contando, tinha comprado um apartamento aí, agora caiu lá, os caras estão me cobrando meu apartamento porque eu contei com a premiação, é 27 de março, nós estamos em julho. Então, mas isso veja, o Corinthians está em 10º desde a parada, né, Bessa? Entendeu? Então, março, abril, tudo bem, você sentiu o impacto, mas caramba... Pô, porque assim, enquanto o Vessone estava falando, eu estava pensando nessa comparação que ele fez aí. Porque, se o Palmeiras não jogar a bola, fala assim, pô, mas esses caras têm que jogar, porque afinal contratou e não sei o que e tal. Às vezes é muito pão de ló, né? Pois é. Sim, às vezes tem outro lado. Mas a minha comparação é a seguinte, porque tem algum corintiano que vai falar assim, pô, mas esse time é horrível, hein? Não. O time não é horrível. A questão não é cara. essa. Por exemplo, nesse aspecto, é claro que a diretoria do Corinthians, que caiu e tal, ela errou em 1000 coisas, endividou o clube em 2 bilhões, fez o que fez. Só que ela trouxe o Memphis, ela trouxe o Yuri Alberto, a outra, ela trouxe numa tacada só, dispensou 10 jogadores, trouxe outros 10, acharam um goleiro bom. Então, é como se ela tivesse feito as coisas certas, sabe lá com que dinheiro, não é isso? Do ponto de vista do olhar pro jogador... Campo e bola. E ela fez certo. Só que é tanto caos fora, então eu acho que essa é a diferença. Porque no Palmeiras, que a gente vai falar daqui a pouco, o dedo tá apontado pro Abel. O Abel, você faz esse time jogar. Porque gastou com os caras que você querem. No Corinthians, é difícil você cobrar o Dorival. Ele tem todo mundo. Mas será que é nele o foco? E o que acontece também é que nisso que você falou, a diretoria passada trouxe os jogadores e tal. Mas, por exemplo, quando troca agora para a diretoria que está atual, a gente descobriu, por exemplo, né? Só foi descobrir quando troca a diretoria. O Profut estava atrasado, ia bater a terceira e ia perder o Profut. Se perde o Profut, explode o clube, que é coisa de 800, 700 milhões que você tem que pagar em 10 dias. Era assim que ia acontecer, se você perde o parcelamento do Profut do governo. O Perse, que é um outro programa do governo, que todos os clubes estava atrasado, ia virar a terceira também para atrasar. O jogador de base saiu alegando 8 meses de FGTS atrasado, conseguiu na justiça a liberação, o uruguaio que eles trouxeram. Aí estava atrasado também premiação do Paulista do masculino. A premiação da Libertadores do ano passado das meninas também está atrasada. Então, ou seja, o que aconteceu? Mas o salário eles conseguiram fazer em dia. Claro, estava deixando esse monte de coisa para trás, uma hora tinha que pagar. E está tudo explodindo agora. Então, o que a diretoria... Eu falei isso aqui várias vezes. O que a diretoria fez? Deixou um monte de coisa no entorno explodir. Augusto Melo falou aqui, vamos escolher os boletos. De 10 boletos, lembra? Eu escolho 2 e pago e deixo 8 para fora. O que ele fazia? Os 2 ele pegava dos jogadores e deixava os 8 explodindo, mas uma hora ia pagar a conta. Inclusive ele. Ou você acha que ele ia deixar estourar o Profut e o Perse agora? Ele não ia deixar. Ele ia ter que pagar também. Então, para ele ia sobrar isso daí. E outra coisa também que é preciso deixar claro. Houve 3 receitas absurdamente incríveis, não recorrentes no ano passado. E o Augusto teve isso com ele, e o Augusto não teria esse ano, e no próximo não tem, e o outro também não vai ter. Que é o tal dos 150 milhões da LFU, adiantamento da TV. Cara, foi, né? Você imagina cair na sua conta 150 milhões. Você trabalha muito em paz, Palmeiras, muito Flamengo, tempo. Botafogo. Isso, é o que vai acontecer um pouco. Estão pensando exatamente isso. 150. Aí vendeu o Wesley, 25 milhões de euros, e o Moscardo, 20 de euros. São 45 milhões de euros. Vezes 6, é mais 250. Tá aqui, Augusto, 400 milhões. Não recorrentes. Cara, é uma delícia você fazer um ano com 400 milhões que você meio que não está esperando. Que tenha descontado ali para pegar adiantamento das 2 vendas, tá? Um pouquinho menos. 300 milhões que seja, eu vou chutar lá para baixo. É maravilhoso. Então, não ter conseguido pagar os salários dos jogadores, deixando várias coisas abertas, era até obrigação da parte dele. Porque você entrou 300 milhões que ninguém estava esperando. E aí agora ia estourar. Com ele, sem ele, isso ia estourar. E está estourando. É dívida aqui e tal, e essa diretoria agora está recorrendo para pagar, mas a situação é muito difícil. O Corinthians não trouxe ninguém, vocês viram na tela, não tem uma contratação feita. Aliás, do ano só trouxe só o Angileri. O Santos contratou uns 25. O Corinthians contratou 1 no ano, porque tinha feito a janela no ano passado. Trouxe só o Angileri, é o único jogador, nós estamos em julho, que o Corinthians contratou. Certamente é o clube da Série A com menos contratação. Certamente. E só não é gasto zero em direito econômico porque teve que pagar o Kaká, que eu falei
que era uma coisa, se ele batesse meta, comprava. Para comprar, entra no ano fiscal desse ano 20 milhões de reais. Então, gastou 20. Quando você entra naquela lista que o Arnaldo às vezes falava aqui, o Corinthians era uma espécie de terceiro, era Juventude, São Paulo e Corinthians. E o Corinthians só não é junto com o Juventude com 0 porque tinha 20 milhões do Kaká, que já fazia parte do elenco, mas teve que gastar. Então, a diretoria está tentando, no mínimo, não gastar com reforços, com novos jogadores, com tanta bucha aí em FIFA e tal para estourar. Mas tem um passivo muito gigante, tá asfixiando o clube sobretudo, eles falam isso, que é de 300 a 350 milhões que está asfixiando, de que você teria que ter uns 400 milhões, assim, do nada, para você falar, ufa, paguei um monte de coisa agora, eu vou respirar, eu tenho só a médio prazo, porque o curto prazo é quase 400 milhões que está asfixiando o clube o tempo inteiro. Luca, se você pudesse apostar, a gente olha a tabela do Campeonato Brasileiro, tá o Corinthians em 10º lugar. Uhum. Se você pudesse palpitar e do futuro e voltar a falar, o Corinthians vai terminar o Brasileiro pior ou melhor do que ele está? Melhor, acho melhor. Acho que o Corinthians, com a saída precoce na Sul-Americana, vai ter um calendário um pouco melhor. Tem 2 frentes agora, Copa do Brasil e Brasileiro. Pega o Palmeiras na Copa do Brasil, pode ficar pelo caminho. E acho que tem elenco farto, bom treinador para ficar, sei lá, em 6º. Beliscar uma vaguinha. Acho que belisca. Eles têm time para isso e deve fazer isso. E só para complementar o que o Vessone falou, eu acho que tem que ter uma diferenciação na leitura entre clube e time. Acho que são 2 coisas que coexistem. O clube é um caos, o Augusto Melo é um caos, toda a gestão terrível, tem a seleção agora dia 9 de agosto. Mas isso eu acho que é uma coisa. O time é outra. E eu acho que o trabalho do Dorival também conta com uma certa leniência da crônica como um todo. Eu acho que o trabalho dele já precisa mostrar sinais, sobretudo com essa parada. Melhor ou pior, chegar no fim do ano, o Corinthians estará, não fora de campo, estou falando em campo. Está em 10º lugar hoje, Massa. Cara, tem que estar melhor, né? Tem que estar melhor. Senão vai ficar um coitadismo daqueles. Não, coitadinho, chegou em 12º, 11º, brigou para não cair, mas reagiu. Sabe, o troféu fui para Libertadores. Cara, isso precisa mudar, entendeu? O Corinthians não é um clube desse nível, desse tamanho. Mas você acha que é possível brigar pelo título? Cara. Brasileiro? O título? Não, acho que não. Brasileiro, acho que não mais, né? É isso que eu tô dizendo. Não. Brasileiro, acho que não mais. Mas ele tem que perseguir esse objetivo, com aqueles cara. Que tem lá na frente? Não, acho que não mais. Acho que não mais agora, entendeu? Mas o que leva ao não mais agora é que me incomoda demais. Porque tá lá em 10º, tá na parte de cima da tabela. Cara, não é possível. O Corinthians tem que buscar... Tem que buscar o Bahia, tem que buscar o Fluminense, entendeu? Tem que buscar o Bragantino. Tem que ganhar amanhã, cara. Amanhã não. Domingo. Tem que ganhar no Bragantino, cara. E a Libertadores está pagando muito dinheiro. O Corinthians precisa de dinheiro. Não é só Participar isso, né, da Libertadores cara? é importante. Não é só isso. Tem agora um componente diferente, que é uma competição que pegou e vai acontecer de novo daqui 4 anos. Sim, e que pode ser a redenção de um clube que está meio que... O cara tá respirando, tá nas cordas ali, acerta um jab ou outro, respira, sai do clinch, vai. Pô, você entra no Mundial desse, você põe 200 milhas na conta, entendeu? Fora o que acontece com a sua torcida, com tudo que o teu time vai viver naquele período. Então, as coisas mudam. Não é possível que o Corinthians viva de novo desse tamanho pequenininho. Eu acho que tem que estar melhor, eu concordo com ele, mas respondendo a sua pergunta, eu tenho dificuldade de respondê-la, porque esse clube, cara, é do 8 a 80, do 80 a 8 muito rapidamente. Esse é o problema. O ano passado, que estava para cair, vai para Libertadores. E vai para Libertadores. Se o Corinthians chegar e cai na quarto eu quero lugar... dizer, a janela tá aberta. Daqui a pouco sai o sim, Memphis, agora, né? Entendeu? Agora, Corinthians é isso. Agora, nós estamos falando agora do que hoje, tem. Com todo mundo, acho que o recorte é agora. Que 6º, 5º colocado é uma previsão isso, compatível. Lutar pela vaga direta, Isso. não é coisa É de isso. lutar Mas por peraí, só um detalhe. Estamos falando que é uma briga que você vai ter que subir alguns degraus e começar a disputar com o Flamengo, com o Palmeiras, com o Bragantino, ok, talvez seja Cruzeiro, Bahia. Ué, mas não tem time? Pra quê? Dá a flanela pra ele aí. Dá a flanelinha pra ele. Dá. Pelo contrário, Dá a flanelinha pra ele. difícil. Ele tá indo com a vida como ela é. porra, Eu acho difícil. Ué, você acha que é mole? três Não, difícil, Flamengo, Palmeiras, cara. Cruzeiro, eu acho que já Pelo amor de Mas por Deus, isso, cara. então, na sua cabeça já tá em quarto.
Então, mas esse é o ponto. como assim, É o que ele cara? tá dizendo. Para, Bahia. pelo amor de Deus, gente. Acho que Palmeiras, Cruzeiro e Flamengo já deram uma desgarrada. Peraí, né? mas Você o acha que- Palmeiras e Corinthians é um jogo que o Palmeiras ganha fácil. Mas é uma vez que vai jogar Óbvio. contra o Palmeiras. Não, mas vai, você mas pode vem tirar cá, 3 vem cá. pontos. Não Flaneleiro, é flaneleiro, vem. não é flaneleiro, mas pelo amor de hoje quem Deus. tem mais chance de terminar o campeonato Vocês melhor, passam Bahia pano. ou Corinthians? Então, é isso que eu tô cobrando do Eu Corinthians, acho que tem que cara. competir com o Bahia, Fluminense, Pô! o Bragantino, acho que isso daí o Corinthians tem que sentar na mesa. Senão vai ser isso aí. Quanto tempo? Sim. Ah, nunca vai dar. Ah, O ponto ano do que Corinthians é vem não vai isso. dar. Só ganha um. Ah, O calendário também ajuda, né? O calendário do Corinthians só com Copa do Brasil. pô, claro. Tudo bem também. Cara, o homem vai ter tempo hoje, se perder todos esses monte de jogador, Isso. aí muda. Faz o aviso que é hoje. Então, hoje, faça o corte certo, seja honesto com 10 de você julho. mesmo. É isso. Faça o corte certo. Hoje, o Corinthians tem a obrigação de chegar na frente do Bahia e do Joga longe a Fluminense. flanela, joga pra outro. Ah, é sua, velho. Não, é a minha, no momento é a Deu minha, uma- eu dei uma aliviada pro Deu uma Corinthians. aliviada aí, filho. É. Corinthians e Bragantino no domingo às 7 da noite. Muito bem, Fiel. Aí você viu as últimas notícias do Corinthians. Deixa aí o seu palpite para domingo. Quanto você acha que vai ser o jogo na Neoquímica Arena? Lembrando que os ingressos já estão à venda. Há rumores aí de que está mais fácil para comprar ingresso. Você, torcedor corintiano, que sempre teve ali o sonho de ir na Arena e não conseguia ingresso porque era difícil e na mão de cambista era muito mais caro. Agora tá mais fácil para conseguir ingresso. Então já entra aí no seu fiel torcedor. Se você não fez ainda o seu fiel torcedor, faça o seu cadastro, tira ali a biometria facial para você poder ter acesso aos ingressos. A partir das 3 horas hoje já foi aí liberado a abertura para geral. Então, se você tem o sonho de conhecer a Arena, essa é a sua oportunidade. E lembrando que quem for para a Arena no domingo, chega cedo, porque pode ser que tenha ali algum inconveniente, como foi implantado ali um sistema novo de biometria facial, pode ser que tenha ali algumas pessoas que o sistema não vai reconhecer a facial, então isso pode gerar ali algum certo atraso. Então o ideal é que todo mundo chegue cedo para colaborar com a entrada de todo o torcedor, de tal forma que quando o Coringão entrar em campo, a Arena já esteja lotada para poder a gente fazer a nossa parte ali na arquibancada, beleza? Bom, essas são as últimas notícias, eu vou ficando por aqui. Qualquer novidade eu venho de volta aqui no canal com notícias do Coringão. Tamo junto, até o próximo vídeo e vai Corinthians!